Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que estejam bastante animados para mais uma semana de estudo. Então, nós estamos na semana 3 do nosso plano de estudo tutorado, volume 3. Qual é o tema da nossa aula? Então, o tema é Impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e de trabalho na América e na África. Então, nessa semana, nós vamos analisar os avanços científicos e tecnológicos que influenciaram nas atividades econômicas realizadas no continente americano, africano, além de reconhecer também, os seus impactos nas relações de trabalho. Então, houve uma mudança significativa nas relações de trabalho. Então, a nossa unidade temática, mundo do trabalho, objeto de conhecimento, os diferentes contextos e os meios técnicos e tecnológicos na produção. Habilidades, analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais, na América e na África. Então, nessa relação de trabalho, nós vemos, atualmente, muito a utilização de equipamentos, de máquinas, de robôs que substituem a mão de obra humana. Conteúdos relacionados, atividades econômicas desenvolvidas em países latino-americanos e africanos, países latino-americanos e africanos, o desenvolvimento econômico e a relação no trabalho. Então, pessoal, vejamos, após a segunda metade do século XX, iniciou-se a terceira revolução industrial. Então, início dos anos 70. Nós já passamos pela primeira revolução industrial, que foi a mecanização, surge a indústria têxtil em 1784. A segunda revolução industrial, a produção em linha, em 1870. A terceira revolução industrial, a partir de 1970. E nós já estamos, na verdade, na quarta revolução industrial, baseada nos sistemas ciberfísicos. Fonte de energia utilizada na primeira, carvão mineral. Na segunda, surge a energia elétrica. Aqui também a energia elétrica e as energias alternativas, na terceira e na quarta, principalmente na quarta, energias que produzem menor impacto no meio ambiente. Na segunda revolução industrial, produção em massa, então, graças ao uso da energia elétrica. Na segunda, automação da manufatura, graças à eletrônica e os TIs. Então, nós estamos vivendo essa terceira revolução industrial, chamada também de revolução técnico-científica informacional, tá? Então, esse período abrange o surgimento e a difusão de novas tecnologias e novos modelos de produção, além de mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram desse processo de automação, tá? Então, ela é chamada de meio técnico científico informacional, é uma classificação que compreende o conjunto de processos de produção, organização do espaço geográfico, bem como as relações que o ser humano estabelece nele e com ele. Então, a revolução técnico-científica e informacional teve diversas implicações espaciais, No início da Revolução Industrial, precisava-se de muitas pessoas, equipamentos, as máquinas eram muito pesadas. Hoje nós já sabemos que muitas máquinas são controladas por um robô. Então, há uma mudança na ocupação do espaço. E por que isso aconteceu? Devido ao desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Então, algumas empresas
originada nos países que se beneficiaram desse processo, passaram a se deslocar para outros locais. E como que são chamadas essas empresas? Então, essas empresas, elas são chamadas de empresas transnacionais, né? Elas deslocaram dos seus países de origem e se espalharam pelo mundo todo. E por que elas são chamadas de transnacionais? Porque elas buscam aproveitar melhor os fatores locacionais fornecidos pelos lugares em que se alocam. O que elas fazem? Elas buscam aproveitar melhor as vantagens produtivas de cada região para aumentar seus lucros e assim vai reduzir os custos. Então elas buscam se instalar onde tem abundância de energia, né? Onde ocorre uma grande concentração de mão de obra abundante, barata, e hoje ela busca essa mão de obra qualificada. Legislações trabalhistas mais flexíveis, né? Não só nas legislações trabalhistas, mas também nas legislações ambientais, né? E quais são esses reflexos aí? Então, elas buscam reservas de recursos naturais, matérias-primas, né? A preço mais barato. Outro fator, os incentivos fiscais, a infraestrutura de transporte, né? E o mercado consumidor amplo e com alto poder aquisitivo. É claro que com a pandemia, esse poder aquisitivo, ele caiu. E dois exemplos de transnacionais brasileiras, a Natura e a Petrobras, tá? Das famosas nós temos a Coca-Cola, temos a Fiat, as multinacionais automobilísticas agora da Ásia, certo? Então essas são, atualmente a gente chama de transnacionais, mas elas também já foram chamadas de multinacionais. Empresas que migram para países subdesenvolvidos em busca de vantagens. No continente americano, então o que nós vamos ver aqui no continente americano? Nós vemos esse processo de automatização e nós vemos uma regionalização do continente americano. Nós temos a América anglo-saxônica, né, que é formada pelo Canadá e os Estados Unidos, que são países de elevado desenvolvimento econômico, pois são países mais industrializados. E aí o que acontece nesses países? Eles são desenvolvidos e utilizam uma tecnologia de ponta, então uma alta tecnologia. E já aqui os países da América Latina, que vai desde o México até o extremo sul aqui, nós vamos ter os países subdesenvolvidos, certo? E com os países subdesenvolvidos, eles estão divididos em dois grupos. Nós temos os países subdesenvolvidos emergentes e os periféricos. Os emergentes, países que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, né? E quais são eles aqui na América? O Brasil, o México e a Argentina. Os demais países, todos são países subdesenvolvidos periféricos. Significa o quê? A base da economia, né? O que gera a economia, está no setor primário, a agricultura, a pecuária e o extrativismo aí de recursos minerais. Os países da América Latina são bastante dependentes do capital e da tecnologia, principalmente aí, né, desse capital das empresas transnacionais sediadas aqui na América anglo-saxônica. Na maioria dos países, então, predomina as indústrias têxteis, de alimentos, de bebidas. São indústrias que empregam baixa tecnologia no processo produtivo, mão de obra barata e pouco qualificada. Na agropecuária, há países da América Latina que produzem, né, os produtos aí da monocultura, como o café, cana-de-açúcar, que são matéria-prima que serão fornecidas para os países desenvolvidos. É claro que aqui no Brasil nós já temos um avanço na questão dessa tecnologia, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
Aí, a partir da década de 1970, o que ocorre, né? A implantação de novas tecnologias na indústria, além da concentração de terras e da modernização do campo. Então, nós percebemos essa modernização do campo até mesmo aqui no nosso município. Quantas máquinas que tem, trabalho aí, né? O processo mesmo da lavoura de mandioca. Como houve uma evolução. Então, é esse processo de tecnologia. E esse processo de mecanização no campo favoreceram a urbanização. Lembrando, o que é urbanização? Urbanização é quando um local, a população cresce muito mais rápido que a população aí da zona rural. E se houve esse processo que favoreceu a urbanização, houve também o crescimento do setor terciário. Mas o que é o setor terciário? Então, olha, o setor terciário, ele é bastante desenvolvido, gera muito emprego nos grandes centros urbanos e principalmente nos países desenvolvidos. Então, o setor terciário é a área da economia que integra as atividades do comércio e da prestação aí de serviço. Então, atualmente, o setor terciário compõe uma parte expressiva da economia de países ricos e pobres, ocupando a maior parte da população economicamente ativa. E o que acontece no setor terciário? Tem a exigência de mão de obra altamente qualificada, né? E também uma mão de obra menos qualificada. Nós dissemos no início, né, que nós vamos ver a questão do continente americano e do continente africano. Então, ó, o continente africano, nós já sabemos que tem uma situação bem semelhante aos países da América Latina, porém, tem apenas um país que é emergente aqui, que é a África do Sul, né? E temos que ressaltar que 60% da população do continente africano trabalha em atividade agropecuária voltadas para o abastecimento interno ou então para exportação. Então, somente a maior parte é exportação de matéria-prima. Outra atividade significativa é o extrativismo mineral, principalmente o quê? O petróleo, o ferro, diamante, fosfato e ouro, responsáveis pela geração de riqueza em muitos países, mas também ocasionam diversos conflitos, né? E também grandes impactos ambientais. Então, percebam que na agropecuária ainda é muito rudimentar os equipamentos utilizados. Nós podemos falar de equipamentos mesmo, né? Então, para fechar essa semana, olha, as melhores tecnologias são aquelas que são usadas em benefício de toda a humanidade. Então, é muito importante, né, a gente pensar. Tem uma tecnologia, mas ela deve beneficiar todos. Outro fator aqui. A educação é a tecnologia mais importante de mudança social. Por isso que é muito importante vocês estudarem. E essa terceira frase aqui, às vezes ela causa até um espanto, né? Eu não tenho medo de computadores, eu tenho medo da falta deles. Por quê? Hoje, tudo gira em torno de computadores, né? Dos nossos celulares, que são mini computadores. Então, nós precisamos desses computadores. E a falta deles poderá, né, causar um transtorno muito grande em diversos aspectos. Pessoal, essa foi a aula da semana 3. É um conteúdo gostoso, né? Faça as atividades com atenção e, se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Faça atividade, envie fotos que eu estou aguardando. Bye, bye!